Olá, meu querido professor do programa Educa Mais. Eu sou o professor Bruno Taiguara e hoje estaremos aqui para mais uma aula de matemática voltada para o público do quinto ano. E quais sequências nós vamos trabalhar hoje? Bom, vem comigo. Nós vamos trabalhar hoje as sequências 5 e 6. E essas sequências contemplam ainda o eixo de números. Tudo bem? Então, vem comigo e eu vou te mostrar as habilidades de hoje. Então, na sequência número 5, nós vamos trabalhar com a habilidade 5N1.8. E que habilidade é essa? Representar frações menores ou maiores que a unidade por meio de representações pictóricas ou associar frações a representações pictóricas. Note que essa habilidade, a 5N1.8, ela já está no campo da aplicação, ou seja, o aluno já aprendeu o que é uma fração no campo do conhecimento, já compreendeu o que é uma fração e agora está aplicando essa parte da representação. E a 5N1.9 é identificar frações equivalentes. Ou seja, o aluno também já aprendeu aqui no campo do conhecimento o que é uma fração e aqui no campo da compreensão ele está identificando o campo das frações equivalentes. Muito bem, aqui comigo. Nós vimos que essas duas habilidades elas estão bem próximas no que se refere ao campo cognitivo, ou seja, o aluno compreende a fração, ele entende o que é uma fração equivalente e ele associa e representa essa fração a uma representação pictórica ou algum outro tipo de representação. Então perceba que essas habilidades estão em campos cognitivos bem próximos, onde você vai trabalhar desde o básico até esse nível mais avançado que é o da aplicação. Tudo bem? De volta aqui comigo para o quadro. E aí, quais são os eixos cognitivos que compreendem essas duas habilidades? Bom, os dois eixos, porque nós temos aí o compreender, tá certo? O aplicar e o procedimental. A partir do momento que o aluno entende o que é uma fração através do eixo do conhecimento, ele compreende o que é uma fração, assim como uma fração equivalente, e ele aplica esse conhecimento a uma representação pictórica. Então, nós temos aí o campo do compreender, do aplicar conceitos e procedimentos. E na sequência 5, nós vamos trabalhar as primeiras ideias envolvendo fração, trabalhando a ideia de numerador e denominador, tá certo? Tomando um pouquinho de cuidado com as ideias que nós temos em algumas bibliografias, porque a ideia de numerador não pode estar associada apenas à parte que foi utilizada. Ela pode ser utilizada em outros problemas, evidenciando outras situações dentro de uma sentença matemática, tudo bem? Então, de olho na tela. A sequência número 5, ela já traz uma proposta de mostrar aos estudantes essas representações de frações, tá certo? Usando uma pizza como suporte, isso já está na sequência. O que é interessante? Trabalhar essas ideias envolvendo numerador e denominador, ok? A ideia de numerador, como eu falei, não está sempre ligada somente a essa parte que eu utilizei, o que eu consumi. Vai depender do problema. Mas aqui nós podemos começar falando do numerador e do denominador da seguinte forma. Bom, o que seria o denominador? Em quantas partes o todo, ou seja, a pizza foi dividida? Em 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, tanto a pizza de Pedro quanto a de João foram divididas em 6 partes. Bom, se eu quiser representar a parte consumida por Pedro, aí eu vou verificar que a parte consumida por Pedro foi 1, 2, 3, ou seja, 3/6. E qual foi a parte consumida por João? 1, 2, então 2/6. Bom, mas nem sempre, como eu falei, essa ideia do numerador pode estar associada apenas à questão da parte consumida ou à parte usada. Essa ideia pode vir no problema através de outras formas, e é isso que tem que alertar o aluno, que essa representação do numerador pode estar associada a um outro tipo de representação. Como assim, professor? De volta aqui para a tela comigo. Por exemplo, em vez de eu representar a parte consumida por João, eu posso perguntar no problema, por exemplo, qual foi a parte que sobrou da pizza de João? Ou seja, a parte da pizza que João não comeu, como é que ela pode ser representada? Nesse caso, o denominador é 6. E qual foi a parte que não foi consumida por João? 1, 2, 3, 4, ou seja, 4/6. Aqui nós temos a representação da parte que não foi consumida por João. Então aqui
2/6 o que o João comeu, 4/6 a parte não consumida. Então perceba, professor, que se deve alertar os alunos com relação a essa questão do numerador e do denominador, que essa ideia não é fixa com relação ao numerador. O denominador, sim, em quantas partes o todo foi dividido. O numerador tem que fazer a leitura do problema, tem que fazer a leitura do item para saber o que ele quer que se represente no numerador. Pode ser que ele queira que represente a parte consumida, ou pode ser que ele queira que você represente outra situação problema. Então vai depender do item, tudo bem? Então vamos continuar o nosso estudo aqui, de olho na tela. Continuando aqui, nós vamos trabalhar as ideias de representação de frações. Então o que a nossa cartela traz aí? Dona Maria foi ao supermercado comprar uma cartela de ovos, apresentadas a seguir. Então nós vimos aí uma cartela com 8 ovos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe a quantidade de ovos que restaram depois de fazer o bolo de aniversário de sua filha. Então observe quantos ovos restaram. Olha o que eu falei aí, aquelas ideias que não são apenas a parte consumida. Bom, então nós vimos aí que essa questão do numerador pode variar de acordo com o problema. Nesse caso, a sequência está trazendo uma proposta de representar a parte que não foi consumida, né? O que sobrou dessa cartela de ovos. Então, nesse caso, observe o seguinte, se eu quiser representar a parte que restou dos ovos, olha aí, ó. Quem é o meu denominador? Bom, o total da cartela. Quantos ovos tem na cartela? 8 ovos. Agora o seguinte, quantos ovos restaram nessa cartela? Bom, restaram 1, 2, 3 ovos. Então, restaram 3/8 dos ovos, tá certo? Professor, e se eu quiser saber quantos foram consumidos? Bom, se eu quiser saber quantos foram consumidos, olha aí, ó. Foram consumidos quantos? 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, foram consumidos 5/8 e restaram 3/8. Então, observe, professor, que essa representação você vai ter que auxiliar o aluno com relação à interpretação do problema. Porque se você ensinar que o numerador só se refere à parte que foi consumida, ele só vai saber marcar um tipo de resposta, e não é essa a intenção da representação de frações. Você tem que ensinar que o numerador se refere à situação, problema que ele está pedindo. Então, pode ser a parte consumida ou pode ser a parte não consumida e que ele vai ter que interpretar isso dentro do problema. Tudo bem? Então, a intenção dessa sequência é trazer essas ideias de representações de frações. Bom, e aí nós vimos aí que essa cartela traz bastante forte essa ideia de numerador e denominador, tá certo? Só lembrando que essa ideia de denominador você tem que reforçar que é em quantas partes o todo foi dividido. E o numerador, nós já vimos que o numerador eu tenho que tomar cuidado, tá certo? Cuidado e muito cuidado com o livro didático. Tem livro que diz, numerador é somente a parte que foi consumida. Isso não tá certo. Para eu representar o numerador, eu tenho que fazer o quê? A leitura do problema. E eu tenho que entender o que o meu problema está solicitando. E nem sempre é a parte consumida, tá certo? Bom, novamente, ó, ideia de numerador e denominador. Reforçando. Ideia de denominador. Em quantas partes o todo foi dividido? Bom, nesse caso o todo foi dividido em 8 partes. Por quê? Na cartela eu tenho espaço para 8 ovos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Então, meu denominador é 8. Sempre na parte de baixo, denominador. Ok? E o numerador, professor? Lembra que eu falei? Numerador, o que eu faço? Eu já vou marcar direto a parte consumida? Não, eu vou ler o problema e vou verificar o que o problema quer. Ele quer a parte consumida? Ele quer a parte não consumida? Ele quer saber o que sobrou? E aí o numerador vai ser esse número que vai estar associado a essa ideia, tá certo? Muito cuidado, professor, e alerte seu aluno com relação a isso. De volta para a cartela. Então veja, numerador, se eu quiser representar quanto sobrou, ou seja, o que restou dos ovos, vai ser 3/8 a fração, tá certo? Olha aí. Então, 3/8. Isso aqui é o total de ovos que sobrou na cartela. Professor, eu quero representar a parte que foi consumida. Bom, a parte que foi consumida será 5/8. Olha aí, ó.
Parte que foi consumida. 1, 2, 3, 4, 5. Então, temos duas frações para duas ideias diferentes, tá certo? Muito cuidado com isso. Bom, então depois que você trabalhou bem essa ideia de numerador e denominador, nós podemos avançar no estudo das frações. E como é que nós vamos avançar nesse estudo, professor? Nós vamos introduzir a ideia de frações equivalentes. E o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte de um todo, tá certo? E aí a cartela vai lhe trazer alguns suportes que vão lhe ajudar, querido professor, a introduzir essa ideia, tudo bem? Essa ideia com relação a frações equivalentes, nós trouxemos aí a seguinte situação. Uma fração nós temos representado aqui o meio, ou seja, a metade, e na outra fração nós temos 2/4. Professor, essas frações são diferentes? Na verdade, não. Elas são frações que representam o mesmo todo. Se você parar para observar, a fração meio, ela pode ser dividida em 4 partes. E o que é que você observa? Que essa metade desse todo é o equivalente a essa parte aqui dessa outra fração. A diferença é a representação. Aqui eu representei o todo dividido em 2 partes, ó, 2 partes, e aqui o todo foi dividido em 4 partes. Mas ambos representam a mesma quantidade. Se eu tiver uma barra de chocolate, por exemplo, observe aí, ó, eu tenho uma barra de chocolate, 2 barras do mesmo tamanho, tá certo? As duas do mesmo tamanho. A diferença é que a primeira eu divido na metade. A segunda eu começo na metade, mas depois eu resolvo dividir em 4 partes. Mas o que que você nota? Que esse pedacinho aqui da primeira é equivalente a esses 2 da segunda. Ou seja, representam a mesma parte, são frações equivalentes. Bom, aí nesse caso a ideia você pode utilizar material de recorte, fazer uma pizza de cartolina, recortar e mostrar para o aluno através do encaixe que essas frações representam a mesma parte de um todo. Tudo bem? Bom, vamos seguir com o nosso estudo e a nossa próxima sequência didática traz outra habilidade. De olho na tela. A sequência número 6, ela traz a habilidade 5N1.7. Associar o quociente de uma divisão com o resto zero de um número natural até 6 ordens por 2, 3, 4, 5. As ideias de quarta, quinta, décima parte, metade, terça parte. Então, nós vemos aí que é uma habilidade um pouquinho maior o nível. E a 5N2.7, que é resolver problemas que envolvam 10%, 50%, 75%, 25%, 100%. E associando essas representações à décima parte, quarta, metade, tá certo? Vemos aí que essas habilidades estão no nível de cognição maior. Observe, a 5N1.7 está no nível da aplicação, ou seja, é um nível que requer cálculo do aluno, e a 5N2.7, ela vai além de resolver cálculo, ela sugere que o aluno tenha que fazer uma análise. Isso por quê, gente? Porque esse resolver problema não é simples. Ele é um resolver problema que envolve cognições de porcentagem, frações, ou seja, nós temos mais de um objeto do conhecimento, além da cognição de resolver problema. Percebam que essas duas habilidades estão no nível muito maior do que a anterior. Então vai requerer um pouco de cuidado. O aluno já tem que estar com essa ideia de fração bem trabalhada, consolidada, para que ele consiga resolver esses problemas. Então, meu querido professor, nós vimos que essas duas habilidades possuem um nível cognitivo maior, né? Mas como é que eu verifico isso? Através do que a habilidade exige, tá certo? De olho na tela. Então nós vamos ver o seguinte, essas habilidades, a 5N1.8 e a 5N1.9, elas vão exigir, além do campo do compreender e aplicar conceitos, elas vão atingir o campo do resolver problemas e argumentar. Porque, como nós vimos, elas possuem uma cognição maior. Ou seja, são habilidades de peso cognitivo elevado. Portanto, tem que ser trabalhadas com bastante cuidado. E aí nós vamos fazer o seguinte, nessa cartela número 6, ela vai introduzir essas ideias de problemas envolvendo frações, porcentagem e essa associação à questão da proporcionalidade, meio, terço, quarto, quinto, décimos. Então, a cartela vai te trazer suportes para que você possa trabalhar isso de maneira um pouco mais lúdica.
Bom, para trabalhar essas habilidades, algo que tem que ser feito e reforçado é a questão da ideia da divisão, mas não é apenas fazer o cálculo da divisão. É mostrar ao estudante cada parte da divisão e trabalhar essas ideias com ele, para que você possa introduzir essa ideia de metade, terça parte, quinta parte, tá certo? Então, vem comigo. Bom, você vai estar observando aqui do meu ladinho a professora. E o que a professora está trazendo? A professora está trazendo a ideia de divisão. Então, ela está trazendo o que é a parte do divisor, do dividendo, do quociente e do resto. E por que ela está aqui? Para lembrar para você, professor, que antes de introduzir essas ideias de metade, terça parte, quinta parte, você deve reforçar novamente essa ideia de divisão, ok? Mostrando cada elemento da divisão. Por quê? Essa é a base para que a gente consiga fazer essa representação em forma de porcentagem ou em forma de associação pictórica. Tudo bem? Certo. Agora que você reforçou essa ideia de divisão, como a nossa professora está mostrando, de olho na tela. Bom, vimos aí a ideia do compreender e do aplicar conceitos, né? Resolver problemas. Aí, a cartela vai trazer o seguinte, as ideias de metade, terça parte, quarta parte e quinta parte. Você trabalhou a divisão com seus alunos. A cartela traz a seguinte proposta, quantidade total de tampinhas. Aí nós temos as quantidades de tampinha de José, de Pedro e de Luca, que são amigos do João. E aí nós temos uma determinada quantidade, tá certo? Então, nós vimos aí que nós temos o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos aí 12 partes, cada uma com 3, ou seja, nós temos 36 tampinhas. Olha aí a ideia de configuração retangular que nós trabalhamos na última aula. Bom, mas nós temos aí 36 tampinhas e eu quero o seguinte, bom, eu quero trabalhar a ideia de metade. Então você pode pedir para o estudante fazer o seguinte, dividir essa quantidade na metade dela, né? Ou seja, ele vai marcar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E aí você vai fazer o seguinte, o estudante vai tentando atingir a metade das tampinhas. Ou seja, opa, aqui eu tenho a metade da quantidade. E qual é essa metade? 18, certo? E 18 representa o quê? A metade de 36. Depois você vai partir para a ideia de quarta parte, de terça parte. Se possível, você vai verificar que não é possível achar a quinta parte com os estudantes. E a ideia é você encontrar os seguintes valores. Olha só, você encontrar a metade, que é 18, a terça parte, que é 12, e a quarta parte, que é 9. Bom, a ideia dessa proposta que vem na sequência didática é que você, utilizando tampinhas, e detalhe, você pode usar a parte que está na cartela ou você pode separar, né, 36 tampinhas e pedir para que os estudantes comecem a separar. Primeiro, a metade de 36 representa a fração, metade. A terça parte, a quarta parte, vamos tentar ver a quinta? Poxa, não é possível. Então, através dessa parte de separação com a ideia de divisão, você introduzir essa ideia de metade, quarta parte e quinta parte de uma maneira um pouco mais suave nos estudantes, tá certo? Para que ele consiga fixar essas ideias de divisão, ok? E aí a gente pode trabalhar também a questão da porcentagem. Sério, professor? Podemos. Deixa eu olhar aqui na tela. Bom, se a metade é 18, o que é metade o que é 18? É a metade de 36. E se 36 é 100%, o que é a metade? 50%. Ou seja, se a metade é 18, então 50% aí de 36 é 18, viu? Sem fazer aquelas contas, sem ficar na parte do calcular, você consegue introduzir essa ideia de porcentagem. E aí nós temos até um exercíciozinho para encerrar aí na cartela, para que você consiga fixar melhor essas ideias, tá certo? E aí eu pergunto, a parte retirada da pizza corresponde a qual porcentagem? Sem fazer conta, observe o seguinte, o todo foi dividido em 4 partes, ou seja, o todo é 100%, correto? Se ele foi dividido em 4 partes, como é que a gente pode fazer isso? Bom, em 2 partes seria 50%, então aqui seria em 2 partes. Mas eu quero em 4 partes, professor, 50 dividido por 2 é quanto? 25. Então eu tenho 25%
25%, mais 25%, isso 4 vezes. Observe, a pizza dividida em 4 partes, cada parte representa 25%, ó. 25, 25, 25 e 25. Ou seja, essa parte que foi consumida representa 1/4 da pizza, tá certo? Ó, 1/4 da pizza, olha aí a associação das ideias de fração. 1/4 da pizza, que é igual a 25%, tá certo? Sem fazer também aquele monte de conta. Bom, querido professor, chegamos à reta final da nossa aula, tá certo? Trabalhando as ideias de fração, de porcentagem. Trouxemos aí o que as sequências 5 e 6 vão trazer aí para trabalhar esses conteúdos. E eu espero que você faça bom proveito das cartelas, tenha uma boa aula. E eu te convido agora a participar da nossa avaliação, ok? Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Lígia Amirati, sejam muito bem-vindos ao programa Educa Mais Manaus, que traz entre as suas ações estas orientações formativas. Nós veremos hoje quais as sequências didáticas que irão compor o nosso próximo simulado, como elas foram pensadas, quais os recursos que foram sugeridos, algumas questões para que vocês desenvolvam as habilidades com os estudantes. Veremos hoje duas sequências didáticas, a sequência didática número 5 e a sequência didática número 6. Na sequência didática número 5, nós temos duas habilidades que são referentes à pontuação, a H17 e a H22. Na sequência número 6, nós veremos sobre advérbios, a habilidade 25. Uma coisa importante nessas duas sequências é que elas vão trabalhar com dois eixos cognitivos. Um que está um pouquinho mais na base, que não exige tanta questão de analisar, de olhar com um pouco mais de atenção para o texto, mas nós temos a habilidade aí do campo do avaliar. Por exemplo, na sequência didática 5, nós temos aí do campo do reconhecer. Habilidade que está relacionada à distinção, à seleção de uma determinada informação no texto, que são informações relevantes para a construção do conhecimento. Um pouco mais acima, exigindo um pouquinho mais de esforço cognitivo, vamos dizer assim, do nosso estudante, nós temos a habilidade do campo do avaliar, que essas habilidades desse eixo cognitivo já levam o estudante a comparar informações, fazer análise das informações, analisar o emprego de alguns recursos, como por exemplo, o que nós veremos hoje, que é o uso da pontuação, bem como fazer inferências de informações, de valores e de sentidos produzidos no texto. Ensinar pontuação é sempre um desafio, pois muitas vezes os estudantes eles decoram os sinais, mas não se preocupam em entender a intencionalidade discursiva que há por trás de cada um. Na sequência didática número 5, o foco é o uso da pontuação, que tem duas habilidades. H17, que é reconhecer o uso da pontuação, e H22, que é analisar efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação. É importante saber que a H22 ela vai além da identificação da função da pontuação, mas do sentido que é produzido por ela em determinado texto. Assim como, por exemplo, um ponto de exclamação, ele pode produzir sentidos de admiração, de indignação, reclamação, entre outros. Do mesmo modo que as reticências, elas podem exprimir muito mais do que uma simples pausa. Sendo assim, essa habilidade de analisar o efeito de sentido vai muito além da função imediata e isolada da pontuação. Essa habilidade vai avaliar os efeitos de sentido produzidos por ela. Importante lembrar que nessa sequência didática nós temos dois pontos interessantes aí.
de dois eixos cognitivos, do reconhecer o uso da pontuação e o de analisar. Ou seja, nessa sequência didática, os nossos estudantes vão para além do campo do reconhecer em determinado momento. Eles verão quais são a serventia, a utilização dos pontos? Sim, mas eles vão fazer muito mais do que isso. Outro exemplo interessante é a questão das entonações, né? A vírgula representando uma pausa, a entonação da interrogação, da exclamação. Mas qual o efeito de sentido que esses pontos podem causar no texto? Né? Dependendo do uso da pontuação, podemos tecer outros sentidos diferentes do pretendido. Eu tenho certeza que muitas vezes, ao conversar pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, vocês já tiveram grandes problemas de compreensão. Eu estou certa? Um pouco mais à frente, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como isso acontece no cotidiano e que, inclusive, você pode mostrar na sala de aula para os seus estudantes. Mas, por enquanto, vem aqui comigo que eu vou te mostrar o que a falta de uma vírgula pode ocasionar. Acompanhem comigo aqui na tela. Esse exemplo, inclusive, está na sequência didática de vocês. Observem aqui essa imagem. Que imagem é essa daqui? Aparentemente, é um canibal. E a frase que está logo aqui acima, ó. Vou ali comer gente. Vou grifar aqui tudinho, que é para a gente analisar essa frase, no caso, por falta de uma vírgula. Olha aqui, ó. Por causa de uma vírgula, você vira canibal. Onde é que será que nós colocaríamos uma vírgula? Mas lembrando de uma coisa, depende da intencionalidade que eu quero frisar nessa situação. A minha intencionalidade não é mostrar que eu vou ali comer um ser humano, comer pessoas, mas que eu vou me ausentar, que eu vou bem ali, rapidinho, vou fazer um lanche, eu vou informar essas pessoas que eu estou me ausentando daquele local. Onde é que ficaria a vírgula com esse sentido, com essa intencionalidade? Porque aqui, no caso, não tem nenhuma vírgula. Vamos aqui para a próxima tela, que tem uma questão que tem na sequência didática de vocês, que é a escrita correta da frase seria, lembrando, de acordo com a intencionalidade. Gostaria de informar a essas pessoas que de repente estão comigo, que eu vou me ausentar. Qual seria a opção correta? Opção A, vou ali comer gente. Opção B, vou ali comer gente. Opção C, vou ali comer gente. Ou D, vou ali comer gente. A gente já sabe que, de acordo aqui com que a gente já viu anteriormente, com a imagem e a frase, não é essa daqui. Vou ali comer gente, que não é a minha intencionalidade dizer que eu vou comer pessoas. Então, a letra D não é. Agora, vou ali comer gente. A vírgula aqui, vou circular aqui a vírgula para vocês visualizarem a questão da intencionalidade que eu quero colocar. Na opção A, vou, tem uma pausa aqui, ali comer gente. O sentido continua o mesmo, vai comer gente. E não é isso. Na B, vou ali comer gente. Também, ó, tanto aqui quanto aqui, a intencionalidade ainda é de ser canibal. A opção correta é a letra C. Essa aqui que é a opção correta, por quê? Vou ali comer, aí dá-se uma pausa, gente, ou seja, eu estou informando que eu vou ali comer. Então, essa seria a opção correta e ninguém vai virar canibal aqui, tá? Vocês viram o que a falta de uma vírgula pode causar? Depois desse exemplo, eu tenho certeza que vocês já rememoraram, já lembraram de alguma conversa que vocês tiveram ou pelo WhatsApp, pelas redes sociais, em que o uso incorreto da pontuação causou um efeito sentido bem diferente do que o remetente da mensagem gostaria de passar.
Um pouco mais à frente, aguardem aí que eu vou mostrar um exemplo específico do WhatsApp, mas por enquanto vamos ver aqui outro exemplo que também tem na sequência didática de vocês, um outro exemplo sobre o efeito de sentido decorrente da pontuação. Olha só essa tirinha aqui. Lígia, eu não estou reconhecendo essa tirinha, não vi na minha sequência didática. Acalma teu coração, porque o efeito semiótico é o mesmo da tirinha que tem na sequência didática de vocês, mas está um contexto diferente. Vamos observar aqui o primeiro quadrinho. Observem aqui o menino segurando uma placa. O que está escrito nessa placa? Vendo o nascer do sol. E aí a menina chega e pergunta: quanto quer pelo nascer do sol? No segundo quadrinho, observem a expressão dele, e ele diz assim: não está à venda, eu estou vendo o nascer do sol. E lá no terceiro quadrinho, ele diz assim: aproveite e contemple também. Na frase não está à venda, no segundo quadrinho, aqui ó, não está à venda, o ponto de exclamação, tem um ponto de exclamação logo aqui, causou um efeito de quê? De satisfação? O menino, ele está satisfeito? Letra B, alegria. Letra C, irritação. D, dúvida. Qual foi o efeito de sentido pelo uso dessa exclamação? Até mesmo pela própria expressão do menino, vocês podem ver que ele não está satisfeito. Então, não é a letra A. Alegre, que é a opção B, muito menos. No caso, a opção correta é a letra C, irritação. Então, nessa questão aqui, o efeito de sentido causado pelo uso da exclamação foi de irritação. E tem mais uma questão ainda com essa tirinha dessa próxima cartela que vocês vão acompanhar aqui comigo, ó. Isso aqui já é do terceiro quadrinho. Na frase, aproveite e contemple também. O ponto de exclamação causou que efeito? De satisfação, B, de medo, C, crítica ou D, de conformidade. Nesse caso aqui, vai ser a opção C, porque ele não está nada satisfeito com a pergunta que foi feita em relação ao ato de ver o nascer do sol. Então, é o efeito de crítica, né? Convidando aí também a menina para que faça a mesma coisa que ele contemple aí, que ela também veja o pôr do sol. Nós vimos um pouco do que trabalharemos com os estudantes na sequência didática número 5. Inclusive, vimos também aqui exemplos de itens que são do campo do analisar. Ou seja, os nossos estudantes eles não vão apenas identificar ou reconhecer, nesse caso, o uso da exclamação, que normalmente é para causar surpresa, espanto. E vocês viram que nesses itens tem aí o efeito de sentido de crítica, de irritação. Mas é importante que vocês levem também situações do dia a dia, do cotidiano, como, por exemplo, alguns exemplos de textos das redes sociais. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do WhatsApp e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui na tela. Vamos ver esse exemplo de um diálogo no WhatsApp. Aqui, a Paola. Ela diz assim: oi, o que aconteceu? E aí a resposta é: o Pedro quebrou a perna. E a conversa continua. Mas vocês estão no hospital? Vocês estão em casa? Tem duas perguntas aí. Qual é a intencionalidade dessas duas perguntas? Quer saber onde eles estão. Se estão no hospital, se estão em casa. E a conversa continua. Não estamos no hospital. Aqui dá para entender que eles não estão no hospital. Então vão aí na sua casa. Não estamos em casa. Não no hospital. Aí a confusão já está armada, que ninguém vai saber o que é o quê. E estão onde? Como quem diz assim, mas afinal de contas, estão em casa ou estão no hospital? E a resposta é: no hospital não, em casa. Entendi nada. Vocês viram só
como que a falta do emprego de uma vírgula aqui nessa conversa diária, do cotidiano, pode causar um desentendimento. Você não sabe exatamente, afinal de contas, onde o Pedro estava. Estava em casa ou estava no hospital? Esse tipo de exemplo é muito interessante de levar para os nossos estudantes, porque é um exemplo do cotidiano e que eles podem se perceber, inclusive, inseridos aí nesse ato comunicativo. Na sequência didática 6, a habilidade foco é a H25, que é analisar os efeitos de sentido decorrentes dos usos dos advérbios. Lígia, mas eu olhei o currículo escolar e eu não vi nenhuma habilidade diretamente relacionada. Porém, se vocês observarem no perfil de entrada e no perfil de saída, lá tem claro que os nossos estudantes do 4º ano, no perfil de saída, eles têm que reconhecer os efeitos de sentido decorrente dos usos das classes gramaticais do texto. E o advérbio, ele faz parte de uma das 10 classes gramaticais. Bem como no 5º ano, perfil de entrada, a mesma coisa. Como que esse estudante chega ao 5º ano? Reconhecendo os efeitos de sentido decorrente do uso das classes gramaticais. E no caso da habilidade número 6, dos advérbios. A habilidade H25, ela tem por objetivo avaliar se o participante do teste ele é capaz de analisar os efeitos de sentido que decorrem do uso do advérbio no texto. Ou seja, não se trata apenas de um mero reconhecimento dessa categoria da palavra, mas sim dos efeitos de sentido que a palavra produz no contexto específico, refletindo a intenção do produtor do texto. Apesar do nosso foco com esta sequência didática ser o desenvolvimento e o aprimoramento dessa habilidade, que é analisar os efeitos de sentido decorrente do uso do advérbio, vou fazer um pedido para vocês, não deixem passar a oportunidade de trabalhar também a identificação de opiniões no texto, pois o gênero textual escolhido nesta sequência didática é uma resenha crítica de filmes. Então não deixe passar essa oportunidade. Além do mais, você vai contribuir para que os estudantes eles possam emitir a opinião deles, uma vez que esse gênero proporciona esse espaço, esse movimento. E mais à frente, em outra sequência didática, vocês trabalharão com uma outra habilidade, que é a habilidade 10, que os estudantes analisarão os textos para desenvolver essa habilidade de distinguir fato de opinião. Então, não deixem passar essa oportunidade. Agora, vamos ver uma forma de trabalhar a relação de sentido dos advérbios no texto. Acompanhe aqui comigo na tela esse exemplo que tem na sequência didática de vocês. Inclusive, como sugestão para esse movimento de trabalhar com os advérbios, vocês podem fazer perguntas, instigar o estudante primeiro a reconhecer, a identificar, para depois chegar no campo aí do analisar. Aqui é um pequeno trecho da resenha crítica. E qual a minha sugestão quando vocês forem trabalhar com a questão do sentido do advérbio? Primeiro passo é pedir o quê? Que os estudantes eles localizem essas palavras. Se eles tiverem dificuldade, você vai auxiliá-lo. Peça para circular, para sublinhar. No caso aqui, eu vou sublinhar o advérbio, que é antes. Tá? Esse movimento é importante porque o avaliar exige muito mais do nosso estudante. Nesse momento, levando em consideração que já foi trabalhado com a turma em relação ao advérbio, esclareça que essas palavras que eles estão circulando, sublinhando, são chamadas de advérbios e que ela tem como objetivo modificar o sentido de outras palavras. Que palavras são essas? São os adjetivos ou até mesmo outros advérbios. E que a sua classificação ela tem relação direta com a circunstância que quer expressar, ou seja, serve para entender de que forma eles modificam essas palavras, quais os sentidos serão adicionados e que eles podem ser de tempo, de modo, de lugar, de intensidade ou de interrogação, negação, enfim, quaisquer que sejam os sentidos que eles expressam no texto.
Acompanha comigo agora um outro trecho dessa mesma resenha aqui na tela. O longa não apresenta apenas belas imagens desenhadas e um colorido que encanta, vai além. Observe que aqui já estão sublinhados. Vejamos aqui nesse outro trecho da resenha que diz assim: o longa não apresenta apenas belas imagens desenhadas em um colorido que encanta, vai além. Segue a linha de Shrek, um anti-herói inicialmente em uma jornada mesclada a histórias que nos são contadas ainda durante a infância. E ao falar sobre os primeiros anos de vida, conhecemos o gato quando ainda era um lindo e fofo bebê. No orfanato, ele faz amizade com Dupt. O nosso foco aqui está bem no início desse parágrafo, onde os dois advérbios eles já estão sublinhados. E aqui na próxima cartela, nós temos aqui uma questão que quer saber exatamente o que as palavras sublinhadas indicam. E aí, retomando os dois advérbios. O longa não apresenta apenas belas imagens, mas que vai além. Qual seria a opção? A primeira opção aqui é: o melhor do filme são as belas imagens desenhadas num colorido que encanta. Segunda opção, o filme apresenta belas imagens desenhadas e um colorido que encanta e mais outros elementos. E o filme não apresenta belas imagens desenhadas num colorido que encanta. A opção correta é a opção aqui, a segunda opção. Deixa eu marcar aqui para vocês. Essa aqui é a segunda opção, por quê? Ele apresenta belas imagens, mas ele vai além. E está bem aqui no advérbio, vai além, tem mais outros elementos. Então, nós vimos na atividade que não basta somente o estudante identificar o advérbio e classificá-lo, mas perceber o efeito de sentido causado pelo seu uso. Nós sugerimos, inclusive, que nesta aula selecione alguns advérbios e locuções adverbiais, pode colocar num cartaz, expô-lo na sala de aula, mas lembrando que o foco não é apenas a identificação, mas que o contato com esses advérbios, utilizando na sala, nas produções de texto, nas atividades e tendo um cartaz fixado na sala, isso facilita esse contato com essa classe gramatical. E aí, a partir daí, trabalhar a questão de identificação, claro, mas um pouco mais além, trabalhar também os efeitos de sentido dentro de contextos específicos. O cartaz pode ser construído à medida que os advérbios eles são apresentados e citados no próprio texto dessa resenha ou de outros gêneros textuais que vocês preferirem levar para a sala de aula. E é importante que eles olhem, que eles analisem, que eles vejam a classificação dos advérbios, mas que eles voltem para o texto e reconheçam ali, que eles analisem que efeito de sentido esse advérbio está provocando neste texto. Isso é importante ao trabalhar com essa proposta de colocar o cartaz na sala de aula. Aproveita para ir além dessa sequência didática. Caso os estudantes eles tenham o livro didático de língua portuguesa utilizado na Secretaria Municipal de Educação, procure lá na página 84, Estudo da Língua. O objeto de conhecimento nessa parte do livro é o uso do advérbio. E aí você incrementa a aula utilizando o livro, a sequência didática. Nós vimos as 3 habilidades trabalhadas nas sequências didáticas 5 e 6. E agora eu me despeço de vocês, desejando um excelente trabalho com as sequências didáticas. Não esqueça, participe da nossa avaliação, direcione o seu celular para o QR Code que está na sua tela. A sua participação é importante. Muito obrigada a todos e até a próxima.